Lucas capítulo 24, a partir do verso 50, está escrito: E levou-os fora, até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Em Mateus 24, a partir do verso 29, está escrito: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. No verso 36 está escrito: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. A vinda do Senhor Jesus Cristo é um fato real que está prestes a acontecer a qualquer momento. E será que estamos todos preparados? Será que os afãs da vida, as preocupações, o dia a dia, nos estão afastando de Deus e perdendo a essência da palavra de Deus em nosso coração? Jesus virá nas nuvens dos céus de glória. Ele prometeu, e a palavra de Deus diz que Deus é fiel e não pode negar a si mesmo. Assim como os discípulos viram a ascensão de Jesus Cristo subir aos céus de glória, porque era necessário ele ir junto ao Pai, tomar de volta a sua glória, ou receber do Pai aquilo que ele tinha no princípio.
a majestade e a soberania. E os discípulos foram as testemunhas fiéis da ressurreição de Jesus Cristo. E ele sobe aos céus, e os discípulos partem para Jerusalém para aguardar a promessa que Jesus Cristo havia dito para eles, que não os deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador. Nesse tempo presente que estamos vivendo na face da terra, tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de sofrimento, aumento da injustiça, da iniquidade, da impiedade, da maldade, somente o outro Consolador pode ajudar o homem nessa caminhada aos céus de glória. Jesus Cristo passou sofrimentos nesta vida, sentiu na pele aquilo que também nós passamos no dia a dia, tentações, provações, mas em tudo ele foi provado e não houve pecado nem engano em sua boca e venceu. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. O propósito no qual Jesus Cristo veio à terra foi apregoar o caminho que resgata o homem da maldição do pecado, anunciando o reino dos céus, o arrependimento e a mensagem de amor, mostrando ao homem que há uma saída, há um escape, há uma solução. Muitas das vezes nós pensamos que tudo está perdido, que já é o fim, que acabou, que a vida é assim mesmo. Muitas vezes indagamos por que eu nasci, para que eu vim a este mundo, para sofrer, para ser humilhado. Mas quando nós olhamos para a cruz do Calvário e vemos o que Jesus passou por nós, injúrias, blasfêmias, açoites, e ele suportou até o fim, dando-nos o exemplo de perseverança na fé e no propósito no qual ele veio a este mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Esta é a mensagem de Cristo na cruz do Calvário. Morreu de braços abertos, abraçando a humanidade com seu amor imensurável, no qual o Pai não o negou, para resgatar a humanidade da condenação eterna. Da mesma forma que ele subiu aos céus de glória, um dia, pode ser hoje, quem sabe, ele virá para buscar a sua igreja, os seus eleitos, os seus escolhidos, o remanescente, os santos, os salvos, aqueles que abriram mão da própria vida, dos próprios prazeres, para alcançar a coroa da vida eterna. Muitos já não estão esperando a volta de Cristo. Muitos já estão conformados com este mundo. Muitos estão negligenciando uma vida com Cristo, andar no Espírito, receber as revelações dos céus, da palavra de Deus. Muitos esfriaram na fé. Muitos estão mornos espiritualmente. Já não querem andar com Deus. Já não fazem mais a vontade de Deus. Se conformaram. Estão andando lado a lado com o mundo, com os costumes do mundo, com as modas do mundo. Falam como o mundo fala, vestem-se como o mundo se veste,
A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. É notório e distinguível saber quem serve a Deus e quem não serve. Assim como Pedro estava no pátio, observando o movimento daqueles que puseram as mãos em Jesus, uma criada disse: tu era um dos discípulos. E Pedro diz: não, eu não o conheço. Por 3 vezes o apóstolo Pedro nega Jesus. Assim estamos vivendo também esse tempo em que as pessoas estão negando a Jesus. Elas vão à igreja, no templo, elas participam da ceia, têm a Bíblia, a palavra de Deus, ao seu alcance, mas os seus corações estão distantes do Pai Eterno e de Jesus Cristo, e não têm intimidade com o Espírito Santo de Deus, que guia o homem em toda a verdade. Muitos já não gostam de ouvir a verdade. Muitos negam a Cristo com palavras e com as suas obras. Muitos já não estão esperando a volta do Messias, Jesus Cristo, para arrebatar a igreja. Vai ser muito rápido e não vai dar tempo de muitos se aprontarem. Assim está escrito em Mateus capítulo 25, no qual nos relata a parábola das 10 virgens, 5 sábias e 5 tolas. 5 tinham azeite de reserva e 5 negligenciaram e não se preocuparam em ajuntar azeite na botija. Mas vindo o esposo, o noivo, o Messias, todas que estavam dormindo acordaram, mas aquelas que se prepararam para a vinda do noivo e para o casamento nas bodas do Cordeiro, elas tinham a lamparina acesa e azeite de reserva. Cuidado! Quando o Senhor voltar, que a tua botija não esteja faltando azeite. Salomão escreveu: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e não falte azeite sobre tua cabeça. Presença do Espírito Santo, autoridade no Espírito Santo, santidade, vida no altar, compromisso com Deus, responsabilidade, a renúncia. Por isso, esteja apercebido, os sinais da vinda de Cristo estão evidentes na face da terra. A própria natureza testifica que Jesus Cristo está voltando. As nuvens do céu, elas pregam para a humanidade. A qualquer momento, o Messias surgirá numa nuvem de glória para arrebatar a igreja noiva, a eleita. Pode ser hoje. Em Mateus capítulo 25, versículo 12 está escrito: e ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A palavra nos relata que, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitos já esfriaram o seu amor pela palavra de Deus, já não leem mais, já não meditam mais, já não falam mais da palavra de Deus, falam em tantos assuntos que não podem edificar o homem e levar fé, esperança e amor em seu coração e a certeza que Cristo está voltando. Falam das coisas terrenas, por isso são terrenais, são carnais
e não entende os mistérios de Deus, e as coisas de Deus se discernem pelo Espírito Santo de Deus, que testifica que nós somos filhos de Deus. Apronte-se, porque amanhã pode ser tarde. A igreja vela e espera a volta de Jesus Cristo para levar os salvos, aqueles que perseveraram até o fim na doutrina, no partir do pão, nas vigílias, nas orações, mas principalmente na sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Que Deus abençoe você nesse dia e te traga reflexão ao teu coração. Será que estás esperando a volta de Jesus Cristo?